Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 19º domingo do tempo comum. Uma liturgia da palavra muito propícia também para o tempo no qual vivemos, que nos traz uma palavra de esperança, de encorajamento. São muitos os ensinamentos que podemos colher da liturgia da palavra deste domingo, tanto da primeira leitura, segunda leitura, o salmo também muito bonito, e de modo muito especial no Santo Evangelho. O Evangelho nos conta que Jesus, após a multiplicação dos pães, ele ordenou aos discípulos que entrassem na barca e fossem para o outro lado do mar. E ele ficou ali despedindo as multidões. E depois, diz o Evangelho, Jesus subiu para a montanha e foi rezar. Então, o primeiro ensinamento com relação à oração, a importância da oração, que é esse encontro com Deus, um encontro que de fato é também revelador. Nesse encontro, nós tomamos cada vez mais consciência de quem é Deus e deixamos que Deus haja na nossa vida. Esse encontro também que buscou Elias no Monte Horebe, ou Monte Sinai, tanto faz, são os dois nomes, o Monte Horebe e o Monte Sinai são os mesmos, é o mesmo monte, Então, esse encontro com Cristo, com Deus, o Pai, na oração, buscar a Deus. No fundo, a nossa oração é essa busca constante por Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, Deus Filho, procurou sempre estar nessa profunda comunhão também de oração com o Pai. Isso mostra o quanto a oração é necessária também para nós. Precisamos sempre estar em oração. A nossa vida é uma contínua oração, deve ser, mas precisamos também de momentos especiais, de oração, para que a nossa vida seja uma contínua oração, que quer dizer estar sempre na presença de Deus e reconhecer a sua ação salvadora, libertadora na nossa vida. Mas depois de rezar, diz o Evangelho, os discípulos estavam na barca já em alto mar e a barca era agitada pelos ventos, os ventos contrários. Que é importante a gente compreender algumas coisas, alguns sinais, alguns símbolos, o que significam. Eu já falei algumas vezes também, creio que todos nós já sabemos o que significa o mar. Na Sagrada Escritura, o mar significa exatamente, simboliza o perigo, a adversidade, as dificuldades, tudo aquilo que é contrário, são as forças contrárias, à vida, contrárias ao Evangelho, contrárias à fé. Então o mar representa este grande perigo, mas ao mesmo tempo este grande desafio, do qual nós não devemos fugir, mas devemos enfrentar. Então o mar representa isso na Sagrada Escritura. A barca dos discípulos é a igreja que está presente neste mar, que é o mundo, mas a barca também representa cada um de nós, neste mundo, com a nossa história, com as nossas dificuldades. Então, essa barca que está ali, que é agitada pelos ventos, e de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Aqui tem uma revelação muito importante que nós precisamos compreender. Jesus que caminha sobre as águas. Quem é que tem esse poder de caminhar sobre as águas? De caminhar sobre as tempestades? Quem é que tem o poder de pisar sobre todas as dificuldades, sobre todos os problemas? É Deus. Lá no livro de Jó, no capítulo 9, se não me engano, é capítulo 9, profundeza do mar. Então, aqui uma revelação, de que Cristo, de fato, é Deus. E essa expressão de Jesus deixa ainda mais claro, Quando os discípulos veem Jesus caminhando, ficam pensando em ser um fantasma. E Jesus, coragem, não tenham medo, sou eu. No grego, de fato, a expressão é eu sou, que é a mesma
que Deus, quando se apresenta, né, a Moisés, eu sou, né? Eu sou aquele que sou. Então Cristo é o eu sou, quer dizer, é Deus, é Deus. É o Deus que apareceu a Moisés, é o Deus que se encontra também com Elias e com tantos outros profetas. Então, Cristo é Deus. Coragem, essa palavra é importante. Coragem, não tenham medo. Por que não devemos ter medo? Também nós, que enfrentamos o mar da nossa vida, que enfrentamos tantas dificuldades, tantos problemas, são tantos ventos contrários que sopram na barca da igreja, ventos que vêm de fora, muitas vezes tempestades também de dentro, que balançam, que sacodem a barca, também tempestades que se abatem sobre a nossa vida. Aí pode ser um problema na família, pode ser, sei lá, um problema financeiro, pode ser a falta de fé também, pode ser a pandemia, que esse é o grande mar no qual nós estamos navegando agora. Por que diante de tudo isso, o Senhor nos convida a ter coragem, a não ter medo? Não queria destacar sobretudo duas coisas. Em primeiro lugar, recordando no início, quando Jesus manda os discípulos ir, né, entrar de mar adentro para outra margem, Jesus vai para a montanha rezar. Então, não ter medo, porque Cristo está continuamente rezando por nós, né? Mesmo que pareça que Ele não esteja conosco na barca, né? Às vezes temos essa impressão de que Jesus não está do nosso lado, estamos sozinhos neste mundo, e nesse tempo, né, podemos também correr esse risco, né? Parece que estamos sozinhos e vamos ser consumidos e devorados pelas coisas do mundo, né, por este mal que está aí, né? Mas Jesus está rezando por nós, que Jesus está atento, né? Ele está olhando para nós. Ele sabe, Ele vê as nossas dificuldades, Ele percebe os ventos, as tempestades que nós temos que enfrentar nesse caminho que Ele nos colocou. Jesus está ali, reza por nós, está sempre atento. Isso então nos enche de coragem, de confiança. Um outro motivo pelo qual não devemos ter medo de enfrentar os perigos deste mundo, as dificuldades, os problemas, é que Jesus é de fato Deus, né? E que Deus tem o poder de caminhar sobre todas as nossas tempestades. Deus tem o poder, e o seu poder e a sua misericórdia é maior do que tudo que possa acontecer de ruim na nossa vida. Ele pode caminhar sobre isso, Ele pode dominar, Ele tem o domínio sobre isso, e Ele nos dá essa força, nos dá esse poder também de podermos caminhar sobre o mar, né? De poder caminhar sobre o mal, de poder caminhar sobre as dificuldades, de poder caminhar sobre os problemas. Agora é preciso também que nós peçamos ao Senhor, né? Senhor, né, me dá essa graça e também o poder caminhar sobre os meus problemas, não me deixar afundar, não me deixar abater por eles, não deixar que os meus problemas, minhas dificuldades, seja elas quais forem, me sufoquem, me façam naufragar. É preciso ter essa coragem. Senhor, deixa que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas, né? Foi o que Pedro pediu, né? Se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti, caminhando sobre as águas. Jesus vem, e Pedro foi, de fato. Isso mostra que Deus nos dá a força, nos dá o poder de nós caminharmos sobre o nosso mar. E aí cada um tem as suas ondas, os seus ventos, as suas tempestades que deve enfrentar. Mas se vocês enfrentam confiando em Deus, caminhando ao encontro do Senhor com fé, você poderá caminhar sobre elas. Quer dizer, você poderá dominá-las. Porque é Deus que lhe dá esse poder, é Deus que lhe dá esta força, Deus que lhe dá esta coragem. Agora, muitas vezes, acontece conosco o que aconteceu com Pedro. Caminhamos, né? Às vezes começamos a caminhar tranquilo, sereno, enfrentando as dificuldades, mas muitas vezes nós
voltamos o olhar unicamente para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. Aí conseguimos enxergar somente isto. Não conseguimos mais enxergar a presença de Deus. Deus que está ali, né, e que me dá segurança. E quando a gente se volta para os nossos problemas, né, a gente acaba fraquejando, a gente acaba afundando. E quantas vezes nós afundamos, né? Quantas pessoas afundadas nos seus problemas, nas suas dificuldades, exatamente por não ter, né, a coragem de levantar o olhar e perceber ali o Senhor, que está pronto a vir a seu socorro. Isso aconteceu com Pedro. Pedro começou a caminhar, mas depois ele começou a pensar na profundeza do mar, começou a pensar no vento e a ver o vento que estava ao seu redor, e não conseguiu mais enxergar ali Jesus e começou a afundar. Começou a afundar. Mas Pedro, né, teve a coragem de depois gritar: Senhor, socorre-me, né? Que nós, mesmo às vezes afundando pela nossa pouca fé, não digo pela falta de fé, mas pela pouca fé, né, que tenhamos também essa coragem de gritar pelo Senhor: socorre-me, Senhor, venha ao meu encontro, estende a mão. E ele logo, diz a leitura, logo, não demora, logo estendeu a mão e segurou Pedro. Quando nós gritamos a Deus com fé, quando nós buscamos a Deus com confiança em meio aos mares da nossa vida, em meio às dificuldades, o Senhor estende a mão para nos socorrer. Porém, Jesus, dando a mão a Pedro e socorrendo, ele faz um questionamento que ele faz também para nós hoje. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Veja que Jesus não diz homem sem fé, mas homem fraco. Pedro tinha fé, como nós também temos fé, mas muitas vezes a nossa fé é fraca. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, no primeiro obstáculo, no primeiro vento que nós enfrentamos, muitas vezes duvidamos. Isso é a fraqueza na fé, né? Duvidar, porque fé é confiar, né? Fé aqui não é um sentimento simplesmente de quem acredita que existe um ser maior, mas fé é confiar. Ter fé significa confiar em Deus. E às vezes a nossa confiança em Deus é mais ou menos, né? Confiamos desconfiando, né? Confiamos, mas, né, é melhor que eu tenha alguma coisa aqui do lado, porque se Deus falhar, né, quem sabe tem outra coisa que possa me socorrer. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Muitas vezes também o Senhor olha para nós, né, e pode nos questionar, né? Por que você é tão fraco na fé? Por que você duvida tanto? Por que no primeiro problema você duvida? Por que na primeira dificuldade você duvida de mim? Né? Quando Deus já tem nos dado tantas provas do seu amor por nós, de que Ele está do nosso lado, de que Ele nos sustenta. Né? E quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes somos fracos em não acreditar, em não confiar? Talvez porque falta ainda muito fazer essa experiência de Deus, né? Essa experiência de um Deus misericordioso, de um Deus que vem ao nosso encontro, de um Deus que de fato é poderoso, né? E que pode tudo, e que nos oferece também esse poder para que, unidos a Ele, nós sejamos também vitoriosos e possamos atravessar o mar e chegar na outra margem. Veja que Jesus diz: vão e fiquem no meio do mar. Diz, vão para a outra margem, atravessem o mar, né? Atravessem, vão para a outra margem, né? Vocês têm essa passagem, mas tem uma margem, tem a segurança do outro lado. O que nós precisamos de fato é rezar a Deus e pedir essa fé que nos dá confiança de que devemos atravessar esse mar da nossa vida, né? E que podemos de fato superar as dificuldades, né? Enfrentar os ventos contrários, mas que do outro lado do mar tem a segurança.
Esse mar, por mais difícil que seja de atravessar, por mais difícil que seja de viver e testemunhar a nossa fé, por mais dificuldades e problemas que tenhamos nesse mundo, se confiarmos em Deus, nós iremos atravessar. Às vezes, quanto questionamento nós podemos fazer, e às vezes escutamos as pessoas diante dessa pandemia que estamos enfrentando, né? Será que vamos conseguir passar, né? É uma tempestade grande, né? Que atingiu, está atingindo o mundo inteiro. Esse, no momento, é uma tempestade, é um vento, é o mar que devemos enfrentar e enfrentar com confiança de que Deus, né, está conosco e podemos caminhar também sobre este mal. Claro, devemos também ter os nossos cuidados, não podemos dizer, não, Deus vai me segurar, então eu posso ir de qualquer jeito. Não é bem assim, não é bem assim, né? Mas essa confiança, né, que mesmo tendo certeza de que somos fracos na fé, nós podemos superar. Podemos superar. Importante também é ver que quando Jesus pega Pedro pela mão e sobe de novo ao barco, as pessoas reconhecem, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Veja, quando nós enfrentamos as dificuldades da nossa vida, segurando, né, na mão de Jesus, unido a Ele, quando nós, mesmo com a nossa fé às vezes fraca, mas buscamos a Deus, né, e as pessoas percebem a ação de Deus na nossa vida, isso serve também para a fé, ajudar a fé dos outros. Mas quando a gente desanima no meio da estrada, né, e pula do barco e acaba morrendo, se a gente sai do barco a gente morre, afogado, né? Então muitas vezes nós acabamos também desencorajando a fé dos outros, porque as pessoas não percebem em nós a ação de Deus. Aqueles que estavam na barca perceberam a ação salvadora de Cristo na vida de Pedro, e por isso chegaram também à fé, a professar verdadeiramente: tu és o Filho de Deus. Sejamos também nós corajosos, confiemos em Deus, cretemos por Ele nos momentos difíceis, deixemos que Ele haja na nossa vida. Isso servirá para nós, mas será também um grande testemunho para tantos outros irmãos que poderão abraçar a fé em Deus, que poderão abraçar a fé em Cristo, né, percebendo a sua ação na nossa vida. Muitos não chegarão a essa fé. É o que Paulo também hoje lamenta na segunda leitura, né? Paulo se apresenta, dá um grande testemunho, né? Porque seus irmãos, né, o povo da primeira aliança, não conseguiram, muitos não conseguiram abraçar a fé em Jesus Cristo. Muitos não chegaram a esta profissão, né? Tu és o Filho de Deus, mesmo diante de tantos prodígios que o Senhor realizou. Quando se tem o coração endurecido, é difícil, né? É difícil chegar a esta fé. Que o Senhor nos dê, de fato, um coração sensível para perceber a sua presença no meio de nós e jamais duvidar de que Ele está sempre do nosso lado. Hoje também um dia dedicado aos pais, né? Aos pais que também muitas vezes têm que enfrentar esse mar da vida na família, da condução da família, né? E são todos os problemas aí, cada um, né, pode meditar sobre os seus mares, sobre os seus problemas, suas dificuldades, mas é importante que nessa caminhada, nessa missão, manifestar também a sua fé e a sua confiança em Deus. Pedro, né, pela a sua história com Jesus, né, narrada hoje no Evangelho, ele conduziu muitos também à fé em Cristo. Essa também é a missão do pai, né, em casa, né, conduzir a família, né, e muitas vezes não é fácil, mas unidos a Cristo, confiando em Deus, com certeza
serão capazes de levar adiante essa missão. Sobretudo de conduzir sua família a Cristo, de conduzir sua família ao encontro com o Senhor. Essa talvez seja a luta mais difícil. É fácil até, quem sabe, prover aquilo que é mais material, mas promover a fé, promover a confiança, levar a família ao encontro com Deus, talvez isso seja uma das maiores dificuldades que se encontra na família. Por isso, rezemos também pelos nossos pais, que muitos enfrentam aí problemas, diversas maneiras, na família, problema de saúde, que não se sintam sozinhos, mas que sintam sempre essa presença salvadora e libertadora de Cristo, e que os filhos também possam reconhecer essa missão importante que lhes é confiada. Então, coloquemos diante de Deus hoje todos os pais que continuam a sua missão neste mundo, para que continuem firmes na confiança em Deus, e também por aqueles que já partiram, para que sejam acolhidos no reino do Pai.